Olá, pessoal! E aqui é o Rodrigo Cervelli, mais uma vez respondendo a seita do CACP, a seita do ódio, do exclusivismo, da superioridade, da falta o que fazer. Bom, e dessa vez não é o pastor Martinez com as suas presepadas, mas agora ele, não aguentou o rojão e ele chamou ajuda aí do Paulo Cristiano da Silva, né? O pastor Martinez tá parecendo aquelas crianças que aprontam no colégio, não aguentam a confusão e então vão lá, chamam o irmão mais velho para poder ajudar porque eles estão com medo de apanhar. Aí tá bom, não tem problema. A gente responde o pastor Martinez, o Paulo Cristiano e quem vir, não tem problema nenhum. Estamos aqui, a Liga Apologética está aqui à sua disposição. E olha só, eu quero dizer que eu entendo muito assim a insistência de vocês em falar mal da Igreja Adventista. Afinal, com a quantidade de inscritos que vocês têm no seu canal, realmente, dá para fazer uma graninha, né? Que ajuda no final do mês. Só não esquece que devolver o dízimo depois, manda o dízimo para a Igreja Adventista, né? Afinal de contas, vocês estão faturando em cima da gente, né? Não dá para ignorar isso, gente. Bom, agora, o senhor disse aí que ia começar a responder a partir de agora aos teólogos adventistas, né? Bom, eu tenho mestrado em teologia. Eu não sei qual é o tipo de graduação que o senhor exige para dialogar com o senhor, né? Mas aí o senhor me deixa saber. Se não serve um mestre em teologia, então a gente pode tentar encontrar um doutor, alguma outra pessoa que tenha paciência de falar com vocês, né? O problema é que para falar com vocês tem que ter, como eu disse, paciência. E por isso que o baixo clero aqui, à porta dos fundos, está respondendo, né? E realmente vocês estão certos, eu não sou ninguém, mas é esse ninguém que está refutando vocês. Agora imaginem se vocês pegarem um teólogo de verdade, aí o negócio fica complicado. Falando em pegar teólogo de verdade, eu acho que eu lembro dessa vez que vocês pegaram um teólogo de verdade para debater, né? Quando debateram aí com o pastor Sérgio Monteiro, mas levaram uma sova que ficaram ruminando aí, por meses o mesmo assunto, né? Aquela questão dos fariseus, se acreditava na imortalidade da alma, se não acreditava, mas foi cômico aquilo, né? E agora, interessantemente, a coisa está se repetindo. Essa questão do Saturno, né? A discussão mais besta teológica que eu já vi na minha vida. Vocês ficam ruminando isso aí, ruminando e ruminando. Mas tudo bem, eu entendo. Agora, eu percebi que no teu vídeo, ô Paulo, você tava no desespero, né? Atirando pra tudo quanto é lá. Tá parecendo adolescente em puberdade, né? Vai atirando pra tudo quanto é lado pra ver se pega alguém. Eu entendo, é assim mesmo, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Como você, né, só citou algumas coisas, eu também vou citar e refutar assim, né, de uma maneira mais superficial. Se você quiser ir fundo no assunto, a gente vai fundo no assunto. Tamo pronto para tudo aqui, pode mandar, que aqui é chumbo grosso, tá? Bom, primeiro ponto que foi levantado aí é a questão de que Ellen White, ela cometeu plágio. Uau! Nossa, vocês estão pelo menos 50 anos aí, no mínimo, atrasados com esse tipo de alegação, tá? Eu só queria citar aqui que na década de 80, a Igreja Adventista do Sétimo Dia contratou um advogado católico romano, tá? Para analisar os escritos de Ellen White. O nome dele é Vincent Remick, tá? De uma firma conhecida aqui nos Estados Unidos, especializada em questão de plágio, né? E não só na questão de plágio hoje, mas na questão histórica. Se na época de Ellen White ela cometeu plágio, se hoje ela teria cometido plágio, né? Ou não. E olha só o que ele diz. Ele diz assim, Ellen White não foi uma plagiadora e os seus trabalhos não constituem a violação de direito de cópia ou infringimento de privacidade. Então essa é uma
afirmação de um especialista, né? Claro que os haters vão dizer outras coisas, mas isso a gente já está acostumado. Se o senhor quiser entrar mais nesse assunto, de novo, estamos prontos aqui, né? E a gente responde mesmo. Bom, e falando sobre essa questão de plágio, né? Mas vamos mais a fundo um pouquinho nisso daí. Se plágio for prova de que o profeta ele não é inspirado por Deus, então pode rasgar sua Bíblia, meu querido. Sabe por quê? Só, por exemplo, no livro do Apocalipse, nós temos mais de 2.000 alusões ao Antigo Testamento, tá? Isso sem contar a livros apócrifos e pseudepígrafos. E se você pegar isso aí, né? Se você pegar o próprio Antigo Testamento citando o Antigo Testamento, ou o Novo Testamento citando o Antigo Testamento, e não só o Antigo Testamento, mas de novo, não só o Apocalipse cita livros pseudepígrafos, apócrifos, mas todo o Novo Testamento faz isso, tá? E inclusive a gente tem casos como o de Paulo citando, no caso, filósofos pagãos. Bom, então, se você pegar uma citação de uma outra pessoa, for prova de que o profeta não é inspirado, rasga a sua Bíblia, Paulo Cristiano. Rasga mesmo, tá? E eu posso citar aí também o caso de Lucas. Você vê aí que Lucas, ele fez uma pesquisa, ele conversou com as pessoas que tiveram relacionamento com Jesus, tiveram experiências com Jesus, e então ele escreve o seu evangelho, ele escreve o livro de Atos. Você pode ver na introdução dos dois livros. Então acho que o senhor está precisando de ler mais a Bíblia para não fazer esse tipo de afirmação absurda que o senhor fez, tá? Bom, e falando em plágio também, o senhor acabou de me lembrar o fato que o Dr. Martin Luther King Jr. foi provado que ele cometeu plágio, né? Ele era batista, se eu não me engano, né? Então acho que a gente pode remover o título de doutor da frente, só chamar de Martin Luther King, melhor, né? Pois é, ele sim, comprovado que cometeu plágio. Ellen White não. Olha só, hein? Pois é. Agora, o senhor também falou de profecia condicional. De novo, tá faltando ler a Bíblia, meu querido. Se profecia condicional, né, for prova de que o profeta ele não é inspirado, então Jonas também não foi inspirado, né? E aí a Bíblia também tem outros exemplos. Se o senhor quiser entrar nisso também, nós podemos entrar, né? De novo, o senhor citou o livro Uma Mensagem ao Pequeno Rebanho. Se o senhor tivesse lido o livro, o senhor teria percebido que o livro é uma coletânea de artigos. Ou seja, cada pessoa que escreve o artigo é responsável por aquilo que escreveu. Eu não sei se o senhor sabia disso, tá? Mas tô deixando aí para dar uma esclarecida, né? E o senhor justificou também o erro de tradução aí do nosso querido pastor Martinez, porque ele não tinha um secretário, né? E Ellen White tinha secretária, sim, ela tinha secretária. E de novo o senhor citou isso como uma razão, uma prova de que ela não tinha sido inspirada por Deus. Interessante que o apóstolo Paulo também tinha um secretário, né? O senhor pode verificar isso ali na carta aos Romanos, capítulo 16, verso 22, Tércio, né? Dá uma saudação aí pro senhor, meu querido. Bom, por que Ellen White nunca corrigiu os pioneiros com respeito a Saturno? Resposta é fácil, porque ela não teve nenhuma revelação sobre o assunto, então ela ficou calada, né? E também porque era irrelevante. E se o senhor perceber naquele texto que é citado, né, como que ela teve a visão de Saturno, Plutão, né? Aí é dito que acho um outro planeta. Interessante a palavra acho. Tiago White está falando acho, ele não tem certeza com respeito à informação. Ele está falando acho. Obviamente não foi Ellen White que escreveu aquele texto. Ele não tem certeza absoluta. Não era importante, não era relevante como o senhor está colocando, tá? Também eu fiz a brincadeira aí, né, da citação espírita do pastor Martinez. Pastor Martinez, tudo na paz, bênçãos pro senhor, né? Temos aí diferenças teológicas aí, mas
não desejo mal para o senhor, mas falando sobre o sonho que Ellen White teve com Tiago White. É interessante analisar essa carta pessoal que ela escreveu ao filho dela. E essa carta, ela diz que antes dela sonhar, ela estava sentindo muitas saudades do esposo. Olha que coisa interessante. Eu não sei, né, se o senhor já perdeu alguém que foi importante para o senhor, mas é muito normal nós sonharmos com pessoas que já se foram. E isso não quer dizer que seja uma experiência espírita. Eu aqui trabalho nos Estados Unidos como capelão. E como capelão a gente estuda um pouquinho de psicologia. Não é muito, mas a gente estuda um pouco. Né? E o Freud ele foi pioneiro na questão da interpretação dos sonhos. Ele diz que é o inconsciente tentando falar de uma maneira mais suave com o consciente. Já o Jung, né, Carl Jung, discípulo de Freud, fala que é o nosso inconsciente tentando gritar e passar-nos algumas mensagens, né? Tem outras teorias aí da psicologia que dizem que sonhos não significam nada, ou que você que dá o significado para os sonhos, tá? Mas uma coisa é certa, sabe quem falou com Ellen White? Não foi Tiago White, foi o inconsciente dela, que falou com ela mesma. E ela seguiu aquilo. Por quê? Porque aquilo estava guardado dentro dela. E aquilo era realmente o que era certo, o que deveria ser feito. Só isso, né? Mas se você for considerar então que uma pessoa que sonhou com um ente querido que está morto teve uma experiência espírita, então, olha, sinceramente, acho que a maioria das pessoas teve uma experiência espírita, tá? Então, esse tipo de objeção sua é, de novo, completamente irrelevante. Bom, também o senhor citou aí a porta fechada. A porta fechada. O que será que Ellen White fala sobre a questão da porta fechada? Pelo visto, o senhor não leu, não sabe nada sobre o assunto. Mas olha o que a própria Ellen White fala no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 63 e 64. Ela fala assim, ó: por algum tempo depois da decepção de 1844, mantive juntamente com o corpo do advento que a porta da graça estava para sempre fechada para o mundo. E esse ponto de vista foi adotado antes de minha primeira visão. Foi a luz a mim concedida por Deus que corrigiu nosso erro e habilitou-nos a ver a verdadeira atitude. Olha só, Ellen White dá a própria explicação, né? Claro que tem mais informações que nós podemos escolher sobre o assunto. A gente pode ir mais a fundo no assunto. De novo, estamos aqui à disposição. Também o senhor falou sobre a questão da inspiração verbal, que os adventistas começaram a ver que Ellen White ela não era acurada historicamente, 100%, geograficamente, cientificamente. Então nós fomos olhar na Bíblia e encontramos erros científicos, históricos, geográficos na Bíblia. É isso mesmo. Nós encontramos, né? E é assim que a gente pensa. É assim que nós entendemos. Quando eu pego a minha Bíblia, eu vejo ali, ó, morcego é ave, mas morcego não é ave. Né? Na ressurreição de Cristo, um lugar fala que tinha um anjo, outro fala que tinha dois, assim por diante. O título, né, ali que estava escrito acima de Jesus, em cada evangelho você tem uma maneira que está escrito, tá? Qual deles está certo? Só um está certo, não tem como todos estarem certos. Né? Então, temos erros sim na Bíblia, tá? Então nós cremos que a Bíblia, embora ela não seja inerrante, ela é infalível para a salvação. Essa é a nossa crença adventista. E sim, nós vamos buscar na Bíblia a nossa compreensão sobre inspiração. E foi ali que a gente encontrou que a inspiração ela atua no pensamento, né, no ser do próprio profeta, tá? E não é estilo Chico Xavier, que se apodera ali, o cidadão começa ali escrevendo. Ô, Martinez! Ai. Bom, também o senhor disse que Ellen White disse que Tiago White e Joseph Bates tinham a interpretação correta de que ela viu, no caso, Saturno. Bom,
Ainda tô esperando essa citação. Tá bom? Por favor, traz a citação. Citação não existe. Pelo menos não conheço. A não ser, né, que o Martinez tenha criado. Tá bom? Agora, é interessante a hipocrisia evangélica. Vocês estão aí afirmando que Ellen White teve experiências estranhas, bizarras, né? Porque ela esteve num mundo de 7 luas. Meu querido, eu já fui em muitas igrejas evangélicas, tá? E o que eu vi com essa glossolalia, esse falar em língua estranha, é a coisa mais bizarra e mais inexplicável que se pode ver nesse universo, tá? Gente rolando, pulando, rosnando, se contorcendo, se jogando no chão, falando em línguas, todo mundo junto, uma gritaria, um absurdo. Isso eu vi, e eu sei que a seita de vocês do CACP defende a glossolalia. Defende a glossolalia. Agora vocês estão aí falando, né, que Ellen White, ela teve experiências malucas aí, né, no mundo de 7 luas. Só que vocês estão aí rosnando, gritando, se contorcendo. É o labachuro, o cangachariano. Que é isso, cara? Que é isso? Cai na realidade, sabe? O que é estranho? Estranho é esse tipo de culto completamente irracional. Esse culto é uma abominação ao Senhor, tá? Então, presta atenção, não tem como aceitar isso. Nem se eu inserir a palavra língua estranha em 1 Coríntios 14, não tem. Porque o próprio texto de 1 Coríntios 14 fala que a língua tem que ter interpretação. E como é que vocês justificam isso? Tá? E aí tá aí, ó. No próprio CACP aí, ó. Os vídeos do CACP tá aí o Rinaldi defendendo as labachúrias, tá? Mas é isso aí, então. Fique aí com a sua hipocrisia evangélica. Mas eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem continuar aí passando vergonha, a Liga Apologética está aqui para te servir e servir com muito prazer. Mas eu vou ficando por aqui. Um beijo, pessoal!